Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Deus é bom? Amém. Vamos falar com Deus. Sentados mesmo, curve sua cabeça. Feche os teus olhos. Pai, te louvamos, te adoramos e te bendizemos por este tempo profético, Senhor, por estar na tua casa, nos teus átrios, por mais esta aula, Senhor, por mais esse momento, e sabemos que o Senhor é o nosso professor. Não precisamos que ninguém nos ensine. O Senhor é quem nos ensina, é quem nos instrui em toda boa palavra. Então, nesta noite fria, Senhor, revela a tua vontade que é boa, perfeita e agradável a cada um de nós. Manifesta, Senhor, em nós a tua vontade, o teu querer, Senhor, e a tua unção sobre cada um de nós. Revela a tua vontade perfeita e agradável, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Deus é bom. Amém. Nós vimos aí a primeira parte desta aula de escatologia, e só fazendo uma revisão geral aí para alguns que acompanharam apenas online, nós aprendemos aí que escatologia significa doutrina das últimas coisas, ou estudo das últimas coisas. Também que a palavra morte em hebraico se escreve mut e em grego thanatos. Vimos também que a palavra gavá é uma palavra hebraica que significa expirar, dar o último suspiro. Também vimos aí que a palavra teleuete é grega, significa fim ou término de tudo. Ainda vimos a palavra mavet, que em hebraico significa separação. Aleluia. Que mais? Que mais a gente viu aí? Isso é importante aí. Você viu ainda que com a morte o espírito desce ao Seol, ou Hades, e o corpo desce à sepultura, que é Keber em hebraico. Aprendemos também que Hades é uma palavra grega para nominar o lugar para onde vão os espíritos dos mortos, e que seu nome equivalente em hebraico é Seol. Você viu também que o Seol, ou Hades, é um todo, e que está dividido em duas partes, de um lado o paraíso e de outro lado o inferno, sendo que quem está de um lado não pode ir para o outro. Vimos aí que a palavra Keber é hebraica e é usada para designar sepultura. Estão comigo aí? E aí por último aí, vemos que o lago de fogo ardente é figurado pela Geena, isto é, lixão de Jerusalém, e que lá é lá onde os ímpios residentes ou residem no atual inferno, que serão lançados eternamente. Aí vem um exercíciozinho aí para você fazer. Depois nós demos uma introdução que eu quero falar dela ainda mais hoje, para a gente continuar. Nós já lemos ela aí, mas eu quero ler com vocês aí na sua página 171. Estão comigo aí? Amém. Amém? Os alunos que estão acompanhando aí os vídeos online, nós estamos encerrando essas provas, as 4 primeiras provas, né? Assistam o vídeo, quem não assistiu ainda, prepare, porque mais 2 semanas a gente encerra esse primeiro módulo, né? Dessas 5 matérias, né? Foi educação cristã, a martiologia, missiologia, pneumatologia, e encerrando agora com escatologia do volume 1. E aí nós vamos já para o segundo volume. Quero já parabenizar vocês, tanto os online como os presencial. Vocês são demais. E nós temos aí uma remessa nova de alunos que vão começar agora nessa segunda turma, nesse segundo módulo. Então se preparem aí para ter uma turma nova aí também, em nome de Jesus. Amém. Amém? A Bíblia menciona 10 casos de ressurreição. Porém, no presente estudo, o termo ressurreição, ressurgimento do corpo liberto dos poderes da morte, redivivo, ficando de pé de novo. Devemos notar que a doutrina da ressurreição, estudada no Antigo Testamento, não é a mera doutrina da ressurreição, ou seja,
a ressurreição do corpo ou das funções físicas desta vida, mas sim a transformação em um corpo glorioso que não poderá mais morrer. Então, quando nós estamos falando dessa doutrina da ressurreição em escatologia ou das últimas coisas, não é só a ressurreição do voltar à vida, mas é de um corpo ressurreto que não morrerá mais. Estamos falando daquela ressurreição que receberá um novo corpo, um corpo transformado, porque mesmo quem ressuscitou morreu depois. Mas essa ressurreição é diferente. A Bíblia nos fala de duas ressurreições, conhecidas como a primeira e a segunda. Foi a pergunta que eu coloquei no grupo aí de estudo. A primeira é para a vida e a segunda para o julgamento. Então eu perguntei, qual que é a diferença da primeira ressurreição? Foi isso? Foi. Para a segunda. Então a resposta seria: a primeira é para a vida e a segunda para o julgamento. Simples assim. Mas tudo bem, não tem problema explicar melhor. Vocês explicaram, vamos que lá. Essas duas ressurreições aparecem na Bíblia, sendo separadas uma da outra por um período de 1000 anos. Então Jesus vem, ressuscita, arrebatou sua igreja. Primeira ressurreição, reinamos com o Senhor, bodas do Cordeiro, tempo de descanso com o Pai. Eu estou falando da visão pré-tribulacionista, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Segunda ressurreição, 1000 anos. Aí agora é uma ressurreição para julgamento. É a sentença ou julgamento do grande trono branco. É para que cada um receba agora das suas obras. Agora a igreja que será arrebatada e juntamente com esses mortos que ressuscitarão primeiro. Jesus, ele é o único que vai ter o corpo que ele tinha, ou ele vai ter outro corpo? Se a Bíblia, aí é tudo teórico, porque não está escrito isso, mas se ele vem com um corpo transformado, porque o corpo que ele tinha foi transformado para entrar no céu, então ele já não teria aquele corpo físico que ele teve, até porque foi transformado. Para nós humanos, ou meramente mortais, seremos ou teremos um corpo transformado de Cristo. Muito mais. Porque quando ele ressuscita, até fala que o corpo dele está glorificado, né? Não toque que meu corpo ainda não subiu para o meu Pai. Então haveria ali uma mudança, uma transformação. Se esses homens que, se a gente pegar como base do Antigo Testamento, que estavam lá no lugar de descanso, e você vê que eles, ali uns tinham consciência, mas aguardavam o tempo dessa segunda ou dessa primeira ressurreição, e muito mais nós. Imagina o corpo de Cristo. Esses 1000 anos que essa galera vai ficar com Cristo reinando já na terra, depois Satanás será solto e vai manipular, vai enganar ainda a terra. A igreja não estará aqui. Não sei, mas esses já estão reinando com Jesus, né? Sim, nós já estaremos reinando com Jesus. Não, os que ficaram Não. Tribulação, que vai ter os 1000 anos de Cristo reinando na terra. Aí esses receberão o segundo. Essa é a segunda morte. Não, então é isso que eu estou falando. Ou a segunda ressurreição. O que não entra na minha cabeça é como que essa galera vai estar reinando com Cristo e ainda vai negar ele depois. Não, esses não estarão reinando com Cristo. Quem reinará com Cristo é a igreja ressurreta e os ressuscitados. No governo da terra, nos 1000 anos. Essa turma que foi sentenciada não vai estar conosco. Os 1000 anos, essas bodas do Cordeiro, é para os que ressuscitarem na primeira ressurreição e para a igreja que for arrebatada. Não é o pós-pandemia. Não é o pós-tribulação. Mas não terá 1000 anos de governo de Cristo na terra? Mas não é com essa igreja, não é com essa com os que ficaram na grande tribulação. Não, é os que forem arrebatados. Na terra, então. Mas vai ser na terra. Sim, aí é tudo figurativo. 1000 anos são como?
E um dia, 1000 anos. esse novo céu e essa nova terra que Jesus virá depois, no período, o anticristo, ou o demônio, o inimigo, será solto. É onde ele terá todo o poder de manifestar. É aí que ele rouba. Porque o que acontece é que a gente mistura Israel e igreja. São duas coisas diferentes. A igreja vai reinar, o julgamento vem para Israel. Por isso eu particularmente entendo, defendo e prego o pré-tribulacionismo, ou seja, na hora da tribulação Cristo vai nos arrebatar, porque esse julgamento é para Israel que nega hoje. A igreja que crê não vai passar por essa tribulação. O arrebatamento vem para aquele que está pronto para o encontro. Sim. Né? Aí a primeira etapa. A segunda etapa, então, aqui fala que... Será para o julgamento. Isso. Aí é os que vão ficar. É os que vão ficar. É os que estarão passando pelo período da tribulação. Só que esse período de tribulação, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Os preparados. A igreja, assim, a igreja no sentido os salvos, os arrebatados. Os que foram arrebatados. E aí as pessoas confundem outra questão da tribulação, do arrebatamento. Se está falando para Israel que eles vão se preparar e no meio da tribulação eles vão pedir para ai de vós que está no deserto, ai das gradas, então não é a igreja. Então não tem como a igreja estar mais aqui. E como que o anticristo ou o inimigo vai vir governar, sendo que o Espírito Santo está presente em nós? Porque é um do meio que resiste até que seja tirado. Porque nesse período o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Com a igreja. Com a igreja. Quem Mas conserva, os crente Raimundo vai ficar. E aí a gente sabe que... E vai ficar bem. E vai ser esse tempo aí que eles terão de se arrepender. se arrepender ou se matar. Como eu sempre prego, na dúvida, irmão, vai na primeira. Vamos lá. Mas a gente vai falar disso mais à frente, tá? Mais à frente um pouquinho a gente vai falar disso. Ó, a primeira ressurreição aparece na Bíblia dividida em duas etapas. A primeira etapa dará no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, virá a primeira ressurreição. A segunda etapa se dará no período da grande tribulação. Só farão parte da primeira etapa, da primeira ressurreição, aqueles que estiverem preparados para o grande dia do encontro de Jesus com a igreja. Os que não subirem no arrebatamento da igreja ficarão para a segunda etapa da primeira ressurreição, que só ocorrerá quando Cristo voltar para estabelecer o milênio. Então Jesus volta, aí vem a segunda etapa da primeira, estamos falando da primeira ressurreição. E Jesus volta com a igreja gloriosa, aí Jesus reina os 1000 anos, e depois vem a segunda ressurreição, que é para aqueles que passaram pela tribulação e negaram, ou não aceitaram. É para aqueles que fizeram da grande tribulação também o que queriam, que tem muita gente que quer a grande tribulação, viu? Tem muita gente que quer um capeta aí tranquilo. Hoje já tem gente escolhendo o diabo. Imagina quando tiver difícil. Tudo isso aí ainda é a primeira e segunda etapa da primeira ressurreição, né? Isso, a primeira e a segunda etapa da primeira ressurreição. A segunda ressurreição, a Bíblia não dá nenhuma esperança, não é apresentado chance não. Essa segunda ressurreição é para condenação. Uns ressuscitarão para a vida eterna, primeira ressurreição. Jesus volta na segunda etapa da primeira ressurreição. Arrebata aqueles que ficou, eles são ressuscitados, reino milenar. Acabou a primeira parte, a primeira ressurreição. Agora, aqueles que ressuscitarem, porque eles vão morrer, na segunda ressurreição é para a condenação. Por isso que fala segunda morte. Segunda morte. Mas se morrer já estão no Hades, já estão no céu. Muito já é. Teoricamente falando, Jesus voltou, houve toda aquela atmosfera de destruição na terra, novo céu, nova terra, esses ressuscitam, mas para a condenação eterna. Não para reinar com o Senhor. Os que reinam com o Senhor, os da primeira ressurreição, a primeira etapa da primeira ressurreição, que é arrebatamento, e os que estão ali. E os que passarem por essa tribulação, quando Jesus vier estabelecer o reino milenar. Depois disso, ou essa segunda ressurreição, é para a condenação. Está aí Apocalipse. Estão comigo?
Amém. Vamos lá. Ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Isso aqui a gente está só revendo um pouquinho, porque para entrar na matéria de hoje, que é medi-tribulacionista, pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Com respeito à ressurreição dos justos do Antigo Testamento, há duas teorias que merecem um estudo profundo e detalhado. Certos teólogos acreditam que merecem os justos do Antigo Testamento farão parte da primeira etapa da primeira ressurreição. Aqueles que morreram no Antigo Testamento, todos os mártires, aí eu particularmente defendo essa ideia também, porque a Bíblia diz em Hebreus, vós que estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, de quem é essa grande nuvem de testemunha? Alguns falam dos vizinhos, dos não crentes, da igreja, dos anjos, mas eu particularmente acredito que essa tão grande nuvem de testemunha são os mártires. Por que eu entendo assim? Porque o texto seguinte continua dizendo, e fulano, e fulano, e fulano, pela fé alcançaram isso, pela fé isso, então esses caras, se comparar conosco, sofreram um grande dano, e são testemunhas que estão debaixo do trono. Agora vem a primeira ressurreição, e esses caras não vão ressuscitar com a gente? Então eu defendo essa linha de pensamento. Todavia diverge e conste, aceita ou não o fato de a igreja passar pelo período da grande tribulação. Os que não aceitam a ressurreição dos santos na primeira fase da primeira ressurreição, apresenta o texto de Isaías, onde fala de uma ressurreição após um período de grande sofrimento. Aí onde há a confusão da grande tribulação. Este grande sofrimento é princípio de dores. Este grande sofrimento, essa grande luta, lá não está escrito que é a grande tribulação. A grande tribulação, quando vier, ela vai ser além do que qualquer pessoa pode suportar se servir a Cristo. Então, os mártires ficarão aguardando para a segunda etapa da primeira ressurreição, sendo que eles já sofreram todo o dano. Uns foram queimados no fogo, outros cerrados ao meio, outros decapitados, outros picadinhos. Aí Jesus vem, arrebata a igreja dele. Aí Jesus vem e ressuscita os da nossa época, da nossa era, e os mártires ficam aguardando uma segunda etapa. Se ele vem buscar os justificados que morreram nele. O senhor acredita que esses grandes homens de Deus que fizeram a diferença, foram mártires, serão diferenciados, terá uma hierarquia nos céus? Não, uma hierarquia não. Não falo uma hierarquia, eu falo assim, uma honra, né? Porque... Sim. Todos, os de lá e os de hoje. Esse daí é o galardão, né? Doutrina dos galardões. Imagine Billy Graham. Vamos trabalhar com os que a gente conhece. Eu lembro de uma cruzada que ele fez aqui na América Latina e não foi bem visto. Alguns pastores não apoiaram. Naquela ocasião foram mais de 50 mil almas. Sabe o que ele fez? Mandou tudinho para as igrejas católicas. Aí alguém foi contestar ele e falou: fui chamado para ganhar alma. Se vocês que são pastores não querem cuidar, eu mando para quem quer cuidar. Meu Deus. Agora você imagina a doutrina, imagina o galardão desse homem. Aí eu vou dizer que eu vou ter o mesmo galardão dele. Eu não sei se eu ganhei nem 5 almas até hoje. A doutrina dos galardões é diferente, não tem nada a ver com salvação, mas é o trabalho de cada um, é a obra de cada um. Então você imagine Paulo, Pedro, Tiago, João. Esquece os apóstolos do Cordeiro. Deixa os apóstolos do Cordeiro para lá. Vamos pegar os apóstolos que vieram pós os apóstolos, porque os apóstolos do Cordeiro são os 12. Depois teve os outros apóstolos que não foram diretos do Cordeiro. Imagina a obra que esses caras fizeram. E nós? Imagina João Buriano, Martinho Lutero. Então eu acho que vai ter um galardão para cada um segundo as suas obras. O arrebatamento da igreja e a grande tribulação.
O arrebatamento da igreja será o momento mais palpitante para nós, porque se trata da nossa eterna redenção. A palavra arrebatar significa tirar para fora com ímpeto, e é exatamente isso que Jesus fará. Com respeito a esse glorioso evento, vale a pena verificar algumas teorias defendidas por vários estudiosos da Bíblia. Então vamos lá. Aí nós entramos já no assunto novo desta segunda aula, né? Midi-tribulacionismo. Haroldo John foi líder no movimento evangélico que desenvolveu nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, num breve testemunho pessoal em Christian Life, Vida Plena, em fevereiro de 1995. Ele citou muitas dificuldades associadas com o pré-tribulacionismo. Estas incluíram um aspecto secreto do arrebatamento, o reavivamento a ser experimentado durante a tribulação, a despeito da remoção do Espírito Santo e a redução da importância da igreja envolvida na escatologia dispensacionalista. Outros líderes evangélicos acrescentavam suas críticas à posição pré-tribulacionista. As modificações que defendiam eram superficiais, incluindo a limitação da ira de Deus contra o mundo, os primeiros 3 anos e meio de batalha do Armagedon. Influenciados pela menção repetida de 3 anos e meio, 42 meses, argumentavam a favor de um período de tribulação. Com apoio desse argumento, citava Daniel 7, que indica que a igreja estará sujeita ao governo do anticristo durante 3 anos e meio. Também indica que o governo mundial do fim dos tempos fará um acordo com os cristãos e os judeus, dando garantia de liberdade religiosa, mas que passará depois a levar a efeito a segunda etapa do seu plano e suprimirá as observações religiosas. Acredita-se que várias passagens do Novo Testamento apoiam o midi-tribulacionismo, incluindo Daniel 12, que prediz uma fuga da igreja para o deserto durante os primeiros 3 anos e meio do período da tribulação. Além disso, os midi-tribulacionistas acreditam que o ponto de vista deles se encaixa no discurso do Monte das Oliveiras, melhor do que a interpretação pré-tribulacionista, que diz que a igreja não passará pela tribulação. Então essa é a linha de pensamento ou raciocínio dos midi-tribulacionistas. Por que é importante você conhecer? Porque se alguém tentar trazer qualquer vento de doutrina, você tem como se defender. Então existe bases para argumentar, mas o que prevalece é aquela que tem a maior fundamentação. Para as 3 linhas de raciocínios, os pré-tribulacionistas, os midi-tribulacionistas e os pós, tem base, tem argumentos, mas qual é o que mais permanece, qual é o que traz mais fatos, qual é o que mostra realmente essa verdade? Então é esse que tem que ter cuidado. Outra coisa, ninguém é dono da verdade, só Jesus é dono da verdade. Então você tem que analisar, você tem que conhecer a verdade, você tem que examinar e se mover por ela. Como vocês estão fazendo teologia de libertação e cura, então vocês precisam conhecer todos os lados da moeda, ok? Amém. Outra coisa importante aí, os midi-tribulacionistas declaram que o arrebatamento deve ocorrer depois de certos sinais preditos e da fase preliminar da tribulação, ou seja, os primeiros 3 anos e meio. Conforme a descrição em Mateus 24, o evento não será secreto, mas sim acompanhado por uma demonstração impressionante, incluindo um alto brado e o ressoar da trombeta. Este sinal dramático atrairá a atenção das pessoas não salvas, e quando essas perceberem que os cristãos desapareceram, virão para Cristo em um número tão grande que haverá um reavivamento em uma grande escala. Em síntese, ou seja, resumidamente, a igreja ser arrebatada no meio da grande tribulação.
Esses é o mid-tribulacionista. Vai passar 3 anos e meio sofrendo. Aí é que vem o arrebatamento. Esta é uma linha de pensamento. Esta é uma ideia que está aí, vocês precisam conhecê-la muito bem. Ok? Amém. Alguma dúvida aí? Então vamos lá. Pós-tribulacionismo. Essa doutrina ensina que Cristo arrebatará a igreja no final. Desculpa, gente, eu não consigo imaginar isso. Mais do que a gente é perseguido agora, ainda passar 7 anos tomando couro? Tudo bem. Essa doutrina ensina que Cristo arrebatará a igreja no final da grande tribulação e no mesmo tempo implantará o seu reino milenar. São citadas numerosas passagens bíblicas, como Mateus 24, argumentavam que a vinda de Cristo deve ser visível, pública e posterior à tribulação. O argumento baseia-se no fato de que os conselhos dados nas Escrituras às igrejas, no tocante aos últimos dias, não fazem sentido se a igreja é ordenada a fugir para as montanhas quando ocorrem certos eventos, tais como o estabelecimento do abominável da desolação no lugar santo. Porém, aqueles que entendem essas palavras meramente históricas entendem que isso já se cumpriu na destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Muitos argumentos sugeridos pelos pós-tribulacionistas são em oposição ao pré-tribulacionismo, que apresentam interpretação geralmente mais sustentada entre os pré-milenistas norte-americanos do século XX. Incluídas nessas críticas as sugestões de que a volta iminente de Cristo não requer um arrebatamento pré-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas também indicam a dificuldade em resolver quais passagens das Escrituras se aplicam a Israel e quais delas são relevantes para a igreja. Além disso, argumentam que há uma falta notável de ensinos explícitos no Novo Testamento a respeito do arrebatamento. Os defensores da posição pós-tribulacionista diferem entre si mesmo quanto à aplicação da Escritura profética e os pormenores da volta de Cristo. Ou seja, dentro da própria linha de raciocínio deles, dos pós-tribulacionistas, eles estão divididos e não sabem. Então, se dentro da sua própria linha de raciocínio eles não sabem qual a posição correta, então como afirmar? Mas existem textos bíblicos, existem coisas que apontam, então de uma maneira ou de outra fique pronto. John Hoover detectou entre eles 4 escolas de interpretação. Dentro da mesma visão, tem 4 linhas de pensamento diferentes. Como pode isso? A primeira delas é o pós-tribulacionismo clássico. Vou pular e depois vocês leem. O segundo principal dos pós-tribulacionistas é o que mantém a posição semiclássica. O terceiro, categoria de interpretação pós-tribulacionista e chamada futurista. E o quarto, foi levado à conclusão. O quarto ponto de vista é o de Robert Grant, que ele chama de interpretação pós-tribulacional dispensável. Então, essas 4 linhas de pensamento dentro da mesma visão do pós-tribulacionismo. Então, vamos lá. Mid-tribulacionista. A igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. 3 anos e meio. Pós-tribulacionista. A igreja passará toda a tribulação. E depois dessa grande tribulação, então, é que Jesus vai arrebatar a igreja. Estão comigo? Amém. Arrebatamento parcial. Além dos pontos de vista pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista do arrebatamento,
Tem havido aqueles que argumentam a favor de uma teoria, grave bem essa palavra, uma teoria do arrebatamento parcial. Este pequeno grupo ensina que somente os que forem fiéis na igreja, serão arrebatados no início da tribulação. Os demais serão arrebatados durante o período dos 7 anos, ou no fim deles. Segundo 7 intérpretes, aqueles que forem mais leais a Cristo, esses serão levados primeiro. E os mais mundanos serão arrebatados depois, mais tarde. Embora esse ponto de vista seja condenado pela maioria dos pré-tribucionistas, é um ponto de vista desse respeitado G.R. Lincoln, que é um teólogo que defendia também essa ideia. Mas aí já não entra naquela parte de acepção. Entraria como uma acepção, mas é um ponto de vista. A gente precisa conhecer e saber. Não tem lá grande base, não tem muito argumento, mas tem gente que defende. Tem gente que acha que quando Jesus vier, ele vai selecionar aqueles que são do... Eles falam 144 mil. Que aí entra os 144 mil, aí entra os escolhidos, mas não tem fundamentação bíblica. Então tá aí. Mid-tribulacionistas serão arrebatados no meio. Pós-tribulacionismo ou pós-tribulacionista é aqueles que creem que a igreja passará toda a grande tribulação. Esse arrebatamento parcial, que vocês viram aí o argumento, dentro dessa linha do pós tem essas 4 vertentes, ou dentro da visão existem essas 4 linhas de pensamento diferentes. E por último aí, que eu deixei por último para a gente estudar aí, os pré-tribulacionistas. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no início da grande tribulação. Mas aí nós vamos tomar um cafezinho de 2 minutos e voltamos para esse segundo. Eu sou desse aí, que é novo no Em início. nome de Jesus. Vamos lá. Deus é bom demais.